mais, né, já que a abordagem é similar. Nas últimas 2 décadas, houve um aumento significativo no número de intervenções endovasculares para isquemia mesentérica, de forma que desde 2002, nos Estados Unidos, o tratamento dessa doença com stent e angioplastia assumiu a primeira posição em relação à cirurgia aberta. Na nossa instituição, durante o mesmo período, nós também observamos o mesmo padrão de mudança no tratamento, já que desde 2002, 70% dos pacientes foram tratados por método endovascular. No entanto, o método endovascular é associado com um número significativo de restenoses, variando entre 20% a 50% nos diferentes estudos, reintervenção em até 40% dos pacientes, e apesar dessas taxas elevadas de reestenose e de reintervenção, não há um único estudo na literatura onde é descrito os métodos e os resultados dessas intervenções para reestenoses mesentéricas. De forma que recentemente conduzimos um estudo avaliando os resultados dos pacientes tratados para uma estenose de stent mesentérico, seja por uma conversão à cirurgia aberta ou por uma reintervenção endovascular. Esta foi uma análise retrospectiva de um database prospectivo de 98 a 2010, incluímos todos os pacientes que foram tratados por uma restenose de artéria mesentérica, que foi definida neste estudo como uma velocidade de pico sistólico maior do que 330 centímetros por segundo, com evidência angiográfica de uma estenose de mais de 60%. Os endpoints foram mortalidade, morbidade, melhora de sintoma, recorrência de sintomas ou reintervenções. Foram incluídos 157 pacientes com 170 vasos tratados com angioplastia e stent. Destes, 145 pacientes, ou 90%, tinham follow-up de imagem suficiente para serem incluídos na análise. Utilizando o critério já denominado, 40% dos vasos ou dos pacientes demonstraram reestenose. 33 desses foram uma reestenose assintomática e 24 uma reestenose sintomática. 30 pacientes ou 32 vasos foram reintervidos, incluindo os 24 pacientes sintomáticos e outros 6 pacientes com estenose assintomática progressiva e pré-oclusiva. A idade média foi de 69 anos, os sintomas na apresentação e os fatores de risco são coincidentes com a literatura de isquemia mesentérica, havendo vários fatores de risco para a aterosclerose. Esta tabela é bastante interessante, ela resume os achados na angiografia inicial, na colocação do primeiro stent nesse paciente. Se observa que 17% dos pacientes tiveram uma estenose residual maior do que 30%. E imperfeições na técnica foram notadas em metade desses pacientes, incluindo lesões que foram não tratadas, expansão parcial do stent. Esse slide mostra alguns exemplos de stents que não foram totalmente expandidos. Isso se deve a lesões não favoráveis para a colocação de stent ou bastante extensas com calcificação. Esse slide resume as velocidades sistólicas antes e logo após e no follow-up tardio, demonstrando que na maioria dos pacientes, a velocidade é normalizada imediatamente após a intervenção, mas com o passar do tempo ela novamente aumenta e se pode notar que vários pacientes desenvolvem então uma reestenose após a reintervenção. Analisamos a angiografia para verificar a localização da reestenose, que foi em 42% dos pacientes no ósteo da artéria anterior ao stent, em 35% dos pacientes ao longo do stent, uma in-stent stenosis, e em 23% dos pacientes logo após a parte distal do stent. Outro 23% dessas lesões são lesões adicionais no tronco médio ou distal da artéria mesentérica superior. As reintervenções são descritas aqui. 26 pacientes foram tratados com uma reintervenção endovascular, que incluiu a colocação de um novo stent em 17 ou angioplastia em 9. Este novo stent foi um stent não revestido em 13 pacientes e stent revestido em 4 pacientes. E outros 4 pacientes foram tratados com conversão para cirurgia aberta, incluindo um paciente com isquemia mesentérica aguda.
sendo que a cirurgia aberta mais frequentemente envolveu um enxerto baseado na aorta supracilíaca para 1 ou 2 vasos. Aqui são alguns exemplos. Essa é a técnica mais frequentemente utilizada nos últimos 2 anos, com acesso braquial. É feita a angiografia demonstrando uma restenose importante e é colocado então um stent revestido balão expansivo do tipo V12, com um resultado anatômico bastante satisfatório. Um outro exemplo tratado por cirurgia aberta, se vê aí uma oclusão bastante longa da artéria mesentérica superior e do stent, tratada com um enxerto supracelíaco aórtico para a artéria mesentérica superior, com um resultado bastante satisfatório. Houve um óbito, uma mortalidade de 3%, incluindo num paciente tratado com isquemia mesentérica aguda, com a colocação de um novo stent e que apresentou embolização durante o procedimento. 23% dos pacientes desenvolveram complicações, no entanto, a maioria destas foram complicações consideradas menores, relacionadas à punção e sem maior sequela. Tempo de estada no hospital foi em média de 2 dias. 29 dos 30 pacientes tiveram melhora sintomática. Essas são as curvas de sobrevida. Curva de sobrevida livre de reestenose em 2 anos foi de 50%, de 70% para livre de recorrência e 60% livre de reintervenção. Em termos de pervierdade secundária, a pervierdade secundária para uma outra intervenção endovascular foi de 73% em 2 anos. O tempo de segmento médio foi de 29 meses e aqui se pode ver os resultados por tipo de terapia endovascular. Observando que os números são bastante pequenos, de forma que não se pode tirar nenhuma conclusão definitiva, mas os stents não revestidos apresentaram uma taxa de recorrência bastante elevada, enquanto que os 4 pacientes tratados com stent revestido não tiveram nenhuma recorrência. O mesmo também observado para angioplastia com uma recorrência moderada. É interessante esse estudo que foi recém-apresentado na semana passada no Congresso americano, demonstrando pervierdade bastante superior dos stents revestidos, de 87% comparado com 57%. Essas são as estratégias mais frequentemente utilizadas atualmente. Stent revestido, sempre que possível, também angioplastia ou stent não revestido nas lesões que envolvem ramos secundários. De forma que eu gostaria de concluir que a reestenose mesentérica afeta 40% dos pacientes, metade deles causando sintomas, a apresentação aguda pode acontecer e a reintervenção endovascular é segura, efetiva e resulta numa melhora de sintoma de 70% em 2 anos. E, evidentemente, não existe literatura ainda definitiva, mas os stents revestidos, balão expansivos, podem representar a primeira opção já na intervenção inicial e também nas reintervenções para reestenoses mesentéricas e, como falei anteriormente, nas reestenoses renais em alguns pacientes. Muito obrigado. Obrigado, Dr.